E olha, vamos começar falando agora sobre o GAECO, que deflagrou 2 operações, viu, pessoal, durante a manhã de hoje aqui no estado de Santa Catarina, intituladas Varredura 2 e Varredura 3. As investigações apuram supostos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, uso de documentos falsos, corrupção ativa e corrupção passiva e também fraude à licitação. Estão sendo cumpridos ainda 30 mandados de busca e apreensão e 5 mandados de prisão temporária nas cidades de Planalto Alegre, Cordilheira Alta, Rio do Sul e também em Chapecó, em Santa Catarina, além dos municípios paranaenses de 2 vizinhos, Toledo e Curitiba. Para saber mais detalhes sobre essas 2 operações do GAECO, eu converso agora com o promotor de justiça e coordenador do GAECO, Diego Roberto Barbiero. Diego, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Traga mais informações então para a gente sobre essas investigações, quanto tempo elas estão ocorrendo e como que está sendo essas 2 operações que ainda seguem aqui no nosso estado. Muito boa tarde. Bom dia, Felipe, ou boa tarde, né? Bom dia aos que não almoçaram, boa tarde aos que já almoçaram. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Bom, as operações, Felipe, elas se decorrem, claro, de 2 investigações que já vêm há 1 ano, né, em tramitação, com aprofundamento de diligências, de algumas medidas cautelares, que são as medidas que a gente toma para tentar individualizar o máximo possível, né, tanto as práticas criminosas quanto a autoria desses crimes. Então, na data de hoje, a gente fez o cumprimento das ordens judiciais de busca e apreensão e prisão temporária, na manhã dessa terça-feira, relacionada a essas 2 operações. Uma tem o foco mais na execução dos serviços contratados e outra numa etapa preliminar, na possível negociação entre empresários, objetivando diminuir a concorrência em processos licitatórios, ou seja, quando eles entram já de comum acordo de quem vai ganhar esse item ou aquele, não tem a salutar concorrência e logo a administração pública acaba contratando ou comprando os objetos ou contratando serviços por um preço próximo ao limite estabelecido quando do lançamento do processo licitatório. Bem, esses crimes eles têm relação com o poder público aqui em Chapecó, em um serviço de limpeza, como é que funcionava, como é que esses crimes eram praticados? As investigações elas apontam, né, para a ocorrência de possível fraude na execução desses serviços, de talvez não se ter executado a plenitude do que havia sido contratado, mesmo tendo sido pago, pelo menos os portais da transparência nos mostram que houve pagamento do serviço. É claro, agora a análise da documentação apreendida vai nos dar a certeza de como era feito essa prova do serviço e como isso chegava a autorizar o pagamento por parte do ente público. A investigação ela tem o objetivo justamente de salvaguardar o patrimônio público da dilapidação patrimonial, né, de pessoas que usam do ente público para oferir lucros incompatíveis com a atividade que de fato é exercida. Doutor, foram 5 mandados de prisão. Esses mandados foram cumpridos aqui em Chapecó e já pode divulgar o nome de quem que são esses detidos? São agentes públicos, ex-agentes públicos? Como as investigações ainda estão em sigilo, né, eu não vou poder divulgar o nome nem de quem foi preso, nem especificamente onde foram cumpridos esses mandados, né, mas eles foram emitidos no contexto dessas 2 investigações e eles têm um prazo inicial agora de 5 dias, prisão temporária por 5 dias, podendo ser prorrogado por mais 5 ou até virando prisão preventiva se os elementos que apurarmos ao longo desses dias, tanto na análise documental quanto na análise de evidências digitais de interesse criminalístico, apontam então para a necessidade de permanência da segregação cautelar como forma, inclusive, de acautelar a ordem pública e a ordem econômica. Doutor, o que foi apreendido nesses mandados de busca e apreensão, que foram 30, e quais são os próximos passos da investigação? Além de materiais eletrônicos, né, computadores, notebooks, aparelhos de telefonia celular, também foram apreendidos documentos relacionados tanto aos processos licitatórios quanto à execução desses contratos, né? Ficha-ponto, relação de empregados, como que era feita essa prestação, quais documentos eram apresentados. Então, tudo isso que é relacionado a esse contrato
da Operação Varredura 2, quanto às licitações apuradas na Varredura 3, serão agora analisados pela nossa força-tarefa, para justamente tentar identificar, não só com precisão, quais licitações, quais serviços podem ter sido fraudados, mas também quem os fraudou e qual o prejuízo daí advindo, para que possamos judicialmente buscar a reparação desse dano, restituindo à administração pública aquilo que é de direito dela e direito dos cidadãos, que recolhem seus impostos, recolhem seus tributos, esperando que o dinheiro seja bem aplicado pelos gestores, a fim de melhorar a qualidade de vida de toda a nossa comunidade. Obrigado, promotor, pelas informações. Parabéns a todos que estão participando dessas duas operações. E assim que tiver novas novidades, novas informações, aguardamos o senhor aqui novamente. A gente agradece, Felipe, o espaço disponibilizado e a divulgação desse trabalho, que ele é feito, às vezes, com muita dificuldade, porque a investigação que envolve atos de corrupção ou atos de contra a administração pública, como eu digo, ele não tem uma vítima imediata, não tem a vítima que é lesada pelo delito e contribui com a investigação. Então, são sempre investigações muito delicadas, muito trabalhosas, e é só a vontade, o espírito da população mesmo em ver um Brasil melhor que nos move a sempre buscar resultados nesse campo. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, doutor Diego Barbiero, trazendo informações sobre essas duas operações que foram deflagradas durante o dia de hoje aqui no estado de Santa Catarina e também com alguns mandados cumpridos lá no Paraná. Em relação a tudo isso, a administração municipal de Chapecó informou via nota que as operações Varreduras 2 e Varredura 3, elas são realizadas hoje pelo GAECO, tem como um dos alvos um contrato de prestação de serviços de limpeza urbana realizado em 2019 durante a gestão anterior, Inclusive, a administração municipal ressalta que colaborou com todos os fornecimentos de informações, documentos necessários para que o Ministério Público apure esses fatos e a atual gestão preza pela transparência e não compactua com nenhuma irregularidade, independentemente da gestão. Bem, a gente segue acompanhando esse caso. Novas informações você acompanha no Balanço Geral ou durante a programação da NDTV.